Boa noite, amadas irmãs. Louvamos a Deus por mais esse intercâmbio da USAF, por esse dia que o Senhor fez. Louvamos a Ele por cada irmã que pôde chegar até aqui nessa noite. Louvamos ao Senhor pelas suas misericórdias e pela sua graça e também por esse meio que Ele tem nos proporcionado de podermos estar juntas, mesmo que separadas fisicamente. Para aquelas que não me conhecem, eu me chamo Carol, sou esposa do pastor Walter Aires, pastor da Igreja Batista Regular do Alto Branco. E esse ano estou servindo ao Senhor junto a esse ministério da USAF como secretária. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar as amadas irmãs para orarmos ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, Pai, por esse dia. Nós te louvamos, Senhor Deus, pelo privilégio que temos de te conhecer, pela tão grande salvação, Senhor Deus, que o Senhor nos proporcionou através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Te louvamos, Senhor Deus, pela tua palavra inspirada que temos acesso. Te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor nos perdoou, o Senhor nos resgatou e te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa nos conformar à imagem do teu Filho dia após dia, que os nossos olhos eles possam estar fitos, Senhor Deus, olhando para o alvo. Que o Senhor nos ajude, Pai, a confiarmos em Ti, a sabermos que independente da situação a qual estamos inseridas, o Senhor está sempre conosco. Que não nos esqueçamos, Senhor Deus, que o Senhor é Emmanuel, Deus conosco, Deus que não nos desampara e que o Senhor está onde sempre esteve, Senhor Deus, no controle de todas as coisas. Te pedimos por essa noite que o Senhor possa falar grandemente ao nosso coração através da preletora, a irmã Érica. Pedimos, Senhor Deus, por cada irmã que o Senhor certamente trará até aqui, pelas que irão ouvir essa mensagem depois, que o Senhor possa, ó Deus, falar aquilo que o Senhor tem preparado para o coração de cada um de nós, que o nosso coração possa ser um solo fértil para a Tua Palavra, Senhor Deus. Retira toda distração para que a Tua Palavra possa ser compreendida por cada um de nós. Assim te oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Boa noite, irmãs. Vamos iniciar o nosso momento de louvor ao nosso Deus. Mas antes eu gostaria de ler os Salmos, capítulo 34, do versículo 1 ao versículo 3, que diz: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Então vamos exaltar o nome do nosso Deus, que é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa honra e de toda a nossa adoração. Então vamos louvar com o hino Nossa Glória é Jesus Conhecer. Esse mundo
Amém. Que a nossa glória seja conhecer o nosso Deus dia após dia. Boa noite, amadas irmãs. Que bom estarmos aqui, né? E já termos desfrutado da oração, do louvor, até aqui, né? O que o Senhor tem preparado. Queremos agradecer as irmãs que se disponibilizaram e os irmãos também que ajudaram nos instrumentos para que os louvores pudessem ser apresentados da melhor forma possível para a honra e glória do nosso Deus. Queremos agradecer o grupo de louvor lá da Igreja de Mangabeira, né, que vocês acabaram de ouvir. Nossa glória a Jesus conhecer. Vai participar ainda com mais alguns louvores. Pelas irmãs que mandaram seus especiais. Né? Queremos agradecer pela audiência do nosso intercâmbio passado. Um número grande de visualizações. Que maravilha. Louvamos a Deus. Porque a palavra do Senhor tem sido propagada. Continue compartilhando. Quando acabar esse vídeo aqui, quando acabar esse encontro, compartilha também. E compartilha agora, né? Para que as pessoas possam estar vendo aqui junto conosco, interagindo. Espero que as irmãs aí pelo chat possam estar deixando seus pedidos de oração, seus agradecimentos, colocando seu nome, a igreja que você é, a cidade de onde você está falando, para ficar registrado, tá bom? Quando a gente faz os intercâmbios nas igrejas, a gente sempre coloca o livro, né? Para que as irmãs assinem. Então, através do chat, deixa aí o seu registro, né? Da sua igreja, o nome, de onde você está falando. E se tiver algum pedido de oração, também coloca, tá bom? Queremos agradecer pelas orações dispensadas para nós da USAF, da diretoria desse ano. Continue orando para que Deus possa nos capacitar. Queremos agradecer, não é? Hoje a noite é especial. Preparamos de maneira muito abençoada para vocês, através da misericórdia do Senhor, um momento que vocês possam desfrutar, tá bom? Então vamos continuar desfrutando do que Deus tem preparado. Vamos agora para um especial da USAF. Como é maravilhoso sentir reconfortada e plenamente segura ao saber que a Bíblia é sempre relevante para os nossos desafios como mulheres. A Bíblia está repleta e transborda de sabedoria divina e orientação 100% garantida. Ela jamais deixa de oferecer ajuda para as muitas escolhas que eu e você enfrentamos hoje. Vejamos algum exemplo de mulheres que fizeram escolhas e que possamos aprender com elas. Eu sou a mulher de Ló. A Bíblia não fala sobre meu nome. Eu tenho 2 filhas. Deus amava muito minha família. Mas a cidade de Sodoma estava cheia de pecado sexual. Então Deus resolveu destruir aquele local, enviando 2 anjos para nos salvar daquele lugar, a destruição. Então o anjo falou o seguinte: saia, fujam, escapa, salva a vida de vocês e não olhem para trás. Porque Deus nos amava muito e queria nos poupar daquela morte. E ele falou: não olhem para trás. Só iria acabar com a cidade quando vocês estiverem seguros. Mas eu, na desobediência, olhei para trás e virei uma estátua de sal. Amadas, não tomem como exemplo a vida da mulher de Ló. Não façam as escolhas que ela fez. Ela preferiu desobedecer a Deus, olhar para o que tinha deixado para trás. Certamente não há lugar para alguém como ela no reino de Deus, porque o seu coração estava naquilo que Deus havia condenado, ao fogo. A escolha dela levou a uma condenação eterna. Eu me chamo Eva. Fui a primeira mulher que existiu na Terra, criada por Deus através da costela do meu esposo Adão. Nós vivíamos em um jardim, em um paraíso, o Jardim do Éden. Tínhamos a vida perfeita ali. Diariamente conversávamos com Deus, demos nomes aos animais,
nos alimentávamos das mais deliciosas frutas daquele jardim. Mas certo dia, me deixei levar por Satanás e desobedeci uma ordem clara de Deus. Eu sabia que Deus havia dito a Adão que se comêssemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, morreríamos. Só que Satanás me iludiu. Ele falou que eu não morreria e que se comêssemos daquele fruto que parecia agradável ao paladar e atraente aos olhos, seríamos como Deus. E assim eu fiz. Comi do fruto e depois dei ao meu marido, que também comeu. Bem, o mundo ainda cambaleia por causa da escolha errada que Eva fez. Ela comeu do fruto proibido. Não se importou com o que Deus disse. Não se importou com as consequências que reverberaram ao longo de toda uma era. Ela quis, ela desejou, ela comeu. Pecou e foi castigada. Não faça como Eva. Ela quis ser igual a Deus. Não queira fazer ou ser aquilo que é exclusivamente dele. Eu me chamo Maria. Morava na cidade de Nazaré, na Galileia, e estava noiva de José, quando um anjo do Senhor apareceu a mim e disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Fiquei sem entender. Como isso poderia ser possível, visto que eu era virgem e não conhecia homem algum? Mas o anjo me falou que o que em mim seria gerado era obra do Espírito Santo. Mesmo sabendo quais seriam as consequências, caso eu escolhesse aceitar a vontade de Deus, pois isso poderia representar a dissolução imediata de meu noivado, escolhi confiar em Deus. Não podia dar outra resposta a não ser: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim de acordo com a tua vontade. Maria era uma serva fiel, que aceitou de boa vontade uma grande responsabilidade. Embora tenha tido um privilégio sem igual, Maria nunca quis destaque, nem quis ser tratada de maneira especial. Tanto durante o ministério de Jesus, como depois, quando surgiu a congregação cristã. Que possamos tomar como exemplo a serva e agraciada Maria. Que aceitemos a vontade de Deus sobre a nossa vida, mesmo que as consequências sejam de abandono. E quando houver a escolha de se exaltar, possamos escolher exaltar o nome do Senhor. Eu me chamo Ana, sou esposa de Eucana. Eu não posso ter filhos porque eu sou estéril. E isso era um motivo de provocação diária da parte de Penina, para me irritar, para me ver triste, porque ela podia dar filho ao nosso esposo, enquanto eu não podia assim fazer, porque Deus havia me cerrado a madre. Então, por muitos dias, eu fiquei triste, eu chorei, eu não comia, a ponto de até meu esposo perguntar: Ana, será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Mas, irmãs, isso me deixava muito abatida. E todos os dias, Penina, ela fazia questão de me lembrar que eu não poderia ter filhos. Então, certo dia, enquanto nós estávamos indo ao tabernáculo, como costumeiramente fazíamos para oferecer sacrifícios ao Senhor em família, mesmo com a alma muito abatida, mesmo muito angustiada, eu decidi descansar no Senhor, eu decidi entregar a Ele a minha aflição, e eu me lancei aos pés dele em oração e fiz um voto com ele, dizendo: Senhor, se tu te atentares para o clamor, para a aflição da tua serva, se de mim tu se lembrares,
e não te esqueceres e me concederes um filho, homem, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Então, irmãs, quando eu saí dali do tabernáculo, eu já era outra pessoa, o meu semblante já não era mais abatido, eu consegui comer e descansei no Senhor. Então, depois de alguns dias, recebi, aquela resposta de oração que eu fiz ali perante o Senhor. Deus, Ele atendeu o meu clamor e Ele me concedeu um filho, a quem eu chamei por nome de Samuel. Então, Samuel, depois de desmamado, quando crescia, eu cumpri com aquela promessa que eu havia feito ali no altar perante o Senhor. Peguei o meu filho e levei ele para dedicar a sua vida servindo ao nosso Deus, ao Deus maravilhoso que tinha me concedido a graça de ser mãe. Sabe, irmãos, Deus ele foi tão maravilhoso comigo que ainda assim Ele me permitiu que tivesse outros filhos. Ana pediu um filho a Deus. Por ele, suplicou pela bondade e misericórdia do Senhor. Antes de receber, prometeu a Deus que aquela bênção que ela tanto desejava, que era o seu filho, seria dada a ele. E assim ela o fez. Irmãs, que tomemos como exemplo a escolha de Ana, que reconheçamos que tudo o que temos, tudo o que somos, tudo o que recebemos vem do Senhor e deve ser usado para a glória do seu louvor. Que possamos fazer escolhas sábias para a glória de Deus, que possamos deixar de lado a nossa vontade, que possamos escolher de acordo com a orientação da palavra de Deus, que é rica, em conselhos. E agora vamos para os nossos especiais dessa noite. Agora, na sequência, vão ter 3 especiais, Paixão por Ti, com a nossa irmã Lohane, lá de Queimadas. Também, Pela Graça Sim, a irmã Etel. E Será Exaltado, a irmã Renata e a irmã Fernanda, da Igreja do Monte Santo, Campina Grande. Então, esses 3 louvores, que os irmãos possam meditar na palavra do Senhor. Graça e paz, irmãos, boa noite. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 272, voz melodia, chamado Uma Paixão por Ti. Faz
Iremos louvar o número 100 do Voz e Melodia. Irei louvar com hino Pela Graça Sim, hinos de louvor. Foi na cruz, ó meu Senhor, que encontrei a salvação, pois os meus pecados todos meu meio perdão. E em doce comunhão, rendo em minha adoração, pela graça sim, encontrei a paz enfim, protegido em seu amor, confiando sem temor, graça sem igual, que excede e transporta em mim, lavou-me com seu sangue carmesim, pela graça sim. Pelos vales que passei, compaixão mostrou a mim, sustentando-me aqui por sua graça sim. Cada peso que eu levar, Cristo vem pra me ajudar.
protegido em seu amor, confiando em temor, graça sem igual, que seja e transborda em mim, lavou-me com seu sangue carmesim, pela graça sim. Amém. Boa noite, minhas amadas irmãs. Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra em Tito 2,12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Amém. Glória a Deus, que bênção até agora. O Senhor tem preparado tantas coisas maravilhosas. E agora vamos chegar à parte onde vamos estudar a palavra de Deus com a missionária Érica Mendonça, missionária da APEC Paraíba, que Deus possa usá-la grandemente. E também antes da pregação vamos ter um louvor com o grupo lá de Mangabeira, o grupo de louvor da igreja de Mangabeira, À Frente dos Caminhos, que é o hino, o louvor que escolhemos como tema também do nosso encontro hoje aqui. Então meditem na letra desse hino, que o coração de cada um de vocês estejam sendo preparados para receber aquilo que o Senhor tem preparado para cada uma de nós. Então vamos continuar louvando ao nosso Deus. Dessa vez nós vamos entoar o hino do Voz e Melodia, À Frente dos Caminhos. Esse foi o louvor que nós escolhemos como tema, do nosso intercâmbio. E no coro ele fala o seguinte: à frente dos caminhos, que rumo à minha vida quero eu dar. É hora de escolher, para mim eu vou viver, ou seguir Jesus e em seu caminho andar. Então, irmãs, que nós possamos escolher andar nos caminhos do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o caminho que nos conduz até a eternidade. Então, vamos louvar com este hino. Algumas decisões são mais difíceis, pois mudam o futuro e o viver. Pra não errar preciso um bom conselho de quem nunca erra e corre a verdade esclarecer. À frente dos caminhos, que rumo a minha vida quero eu dar. É hora de escolher, pra mim eu vou viver, vou seguir Jesus em seu caminho andar. À frente dos caminhos, que
desse estudo, saudade de cada uma de vocês. Como as irmãs, a maioria já me conhece, eu me chamo Érica. Em 2018 estivemos juntas, né, no Congresso das Mulheres aqui da Paraíba, e compartilhei com vocês o meu desejo de fazer o curso na PEC. Em 2019 fui fazer e Deus direcionou ficar servindo na missão. Em 2019 fiquei em São Paulo e agora em 2020 estou aqui no campo paraibano direcionando o campo da Paraíba, aqui em João Pessoa. Então, que as irmãs estejam orando, e se você quiser conhecer mais um pouco sobre o trabalho aqui na Paraíba, entre em contato. Então, agradeço ao ZAF pelo convite, pelo desafio de trabalhar esse tema. Sua escolha define seu futuro, e que seja um tempo de grande aproveitamento para nós. Vamos orar nesse momento. Querido Deus, que esse seja um tempo, Senhor, de grande aproveitamento, que o Teu Santo Espírito fale ao coração de cada mulher, Senhor, e que nós possamos estar prontas, Senhor, para ouvir e também sermos praticantes da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. O tema, né, o desafio é: sua escolha define seu destino. E o que falar sobre isso? Eu gostaria de perguntar para você, assim, fazer uma pergunta bem simples. Quem gosta de chocolate? Quem gosta de pipoca? E que tal os dois, né? Pipoca com chocolate. Escolhas. Se toda escolha fosse simples, como escolher do que gosta mais, chocolate, pipoca, ou do que vai comer, do que vai vestir, nem toda escolha é simples. Há escolhas mais complexas, como, por exemplo, dirigir em alta velocidade, né? Fazer uma ultrapassagem em uma curva. São escolhas que podem mudar totalmente o nosso futuro. Você pode se envolver aí em um acidente, ou a escolha como usar ou não usar drogas, ou a escolha casar, não casar, que universidade escolher, que curso. Então são escolhas que pode sim mudar o nosso futuro. Então, algo que devemos entender é que nós somos responsáveis por nossas escolhas. Sua escolha define o seu destino. Então, para entendermos mais, vamos entender um pouco, entrando agora na palavra de Deus, em Tito, o versículo usado para o tema é Tito, capítulo 2, versículo 12, eu vou lê-lo, que diz: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Mas para entendermos esse versículo, nós precisamos ir no versículo anterior, o versículo 11, né? Que diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Para que entendamos, né, essa graça de Deus, essa graça que nos redime, né? Remir significa ser liberto a partir daquele preço que foi pago. Cristo pagou o preço por você. Cristo pagou esse preço e nós ganhamos essa liberdade. Nós somos libertas do pecado, da escravidão do pecado. Nós somos livres, nós não somos mais escravas para servir ao pecado. Então, por isso que nós devemos lembrar que nós agora somos novas criaturas, né? 2 Coríntios 5:17 nos lembra isso. Nós somos novas criaturas, nós não somos mais escravos, nós somos agora criados em Cristo Jesus. Agora nós temos novos desejos. E é necessário nós renegar a nossa própria vontade. Por isso que no versículo 12 diz: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século. Essa palavra vem do verbo educar, disciplinar, né? Nós devemos entender que tem que haver em nós essa disciplina, uma decisão para que nós possamos escolher renunciar.
renunciar à maneira ímpia que vivíamos antes, né? Ou seja, aquela maneira antiga, os nossos antigos pensamentos, as nossas paixões mundanas, aquele forte desejo de fazer aquilo que não agradava a Deus, né? Para quê? Para que a gente, eu e você, que já recebemos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, vivamos no presente século, de maneira sensata, de maneira justa, de maneira que agrade a Deus, que louve a Deus. Não para nós mesmos, mas agora viver uma vida de equilíbrio, uma vida de devoção e de amor a Deus. Para isso é necessário nós fazermos escolhas. E essas escolhas é uma batalha diária. Realmente a batalha, como Gálatas 5:17 diz, que é a batalha entre a carne e o espírito. Diariamente nós precisamos fazer escolhas, e essas escolhas precisam ser sábias. Por isso que o versículo escolhido como chave aí, né, Tito capítulo 2, versículo 12, ele nos lembra isso. Nós precisamos agora fazer uma escolha, escolhas sábias, a escolha primeiro de agradar a Deus e não mais a nós mesmos. E agora, diariamente, lutar contra a carne, porque vai vencer quem é mais alimentado. Nós sabemos isso, nós ouvimos isso todo o tempo, não é verdade? E para que eu e você entendamos que eu e você somos responsáveis, nós somos responsáveis por nossas escolhas. Uma única coisa que Deus não pode fazer por mim e por você é escolher. Ele nos deu tudo que é necessário para vivermos de uma maneira que agrade a Ele. Mas nós não podemos responsabilizar Deus por nossas escolhas. E nós podemos cair na cilada do absolutismo. Ah, não, isso tem que acontecer, então vai acontecer. Ah, não, eu me envolvi com isso, mas aconteceu foi porque Deus permitiu. Então nós responsabilizamos Deus por aquilo que nós deveríamos ter dito não. Então, para que nós não caiamos nessa cilada, vamos dizer assim, nós precisamos entender que a sabedoria de Deus, ela não anula a nossa responsabilidade. Ela não anula a minha e a sua responsabilidade. Então, para que entendamos mais um pouco, nós vamos observar na vida de Esther, né, que a sabedoria de Deus, a soberania de Deus, na realidade, e a responsabilidade humana, ela deve andar junto. Uma não anula a outra. Vamos ler Esther, capítulo 4, versículo 14. Diz assim: porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal conjuntura como esta é que foste elevada rainha. Ou seja, no contexto aqui, né, seu primo Mordecai a criou e a conduziu para que ela fosse ali ser uma das moças que se apresentou para o rei e tudo mais. Nós sabemos que Deus, na sua soberania, permitiu que Esther fosse escolhida, não é verdade? E aqui nesse contexto, Mordecai, ele estava vestido de pano de saco, ele estava abatido, e Esther mandou roupas para ele. E ele disse: não, você não sabe o que está acontecendo? Todo o povo judeu vai morrer. E mandou o recado para que Esther ela intercedesse pelo povo. Mas o que acontece? Esther ela ficou com medo e ela disse não. Então Mordecai envia uma carta novamente para ela, e aí com essas seguintes palavras, né, do versículo 14. Porque se Esther se calasse, Deus ia livrar o seu povo, porque havia uma promessa. Qual era a promessa? Que do povo judeu ali, do povo escolhido, ia vir o Messias. Então Mordecai entende que dentro da vontade de Deus,
Deus iria guardar seu povo. Porém, se Esther se calasse, ela iria perecer junto com sua família. Então agora Esther ela precisava se apresentar ao rei, ela precisava dizer que ela era judia, ela precisava mostrar agora a sua identidade, e ela temeu, por isso que ela pediu 3 dias, né, para que ali o povo jejuasse, orasse, e assim ela se apresentou diante do rei. E nós sabemos que o rei estendeu o seu bordão ali, ela recebeu essa graça, né? Então o Senhor conduziu tudo aqui. Mas veja bem, um ponto que nós devemos observar aqui. Se Esther, ela negasse aquilo que Deus estava colocando para ela fazer, ela iria receber as consequências. Então Deus é soberano, mas aquilo que Ele pede para que eu e você faça, nós podemos dizer não, mas nós vamos perder essa oportunidade. Esther ali, ela foi um canal de bênção, né, para poder ali ajudar o povo de Deus, para ajudar ali que o povo fosse conservado. Se nós entendermos um pouco e aplicarmos em nossas vidas, irmãs, Deus é soberano, Ele sabe quem vai ser salvo. Mas eu e você, como pessoas que conhecem o Evangelho, você mulher, você jovem, você criança, você tem essa responsabilidade de levar as boas novas. Eu não estou falando em questão de ser missionário, eu não estou falando em questão estou falando de viver o Evangelho. Esther precisava se identificar agora como judia. Eu e você, muitas vezes, nos posicionamos como pessoas temerosas e não nos colocamos como salvas na pessoa de Jesus. Nós não nos colocamos como pessoas que Deus salvou e que temos as boas novas para compartilhar. O nosso viver diário precisa refletir as boas novas. O cristianismo é fraco porque nós somos fracos. Nós temos que entender que nós devemos viver o Evangelho. Nós devemos ser praticantes da palavra. Romanos 8, 28 e 29. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o 29 nos lembra por que coopera. Ele coopera justamente, todas as coisas cooperam para quê? Para que eu e você sejamos transformadas à imagem de Cristo. Então, nós estamos passando por situações difíceis. Mas, em muitos desses momentos, nós precisamos diariamente escolher fazer a vontade de Deus, nos posicionar como filhas de Deus. Nós precisamos entender que quando Deus coloca uma dificuldade, não é para a nossa destruição, mas para nosso aproveitamento, para sermos transformadas à imagem de Cristo. Esther, naquele momento, ela teve que escolher, ou ela seria o canal de bênção que Deus iria usar para salvar o seu povo, ou então ela iria sofrer as consequências, a família dela, ela iria perecer. Então, diariamente nós perdemos as bênçãos de Deus por não viver a vida que Ele já nos deu em abundância. Por não vivermos, sabe, você está com dificuldade de perdoar, mas Deus te deu a oportunidade de experimentar do poder dEle para perdoar. Então, diariamente nós passamos por dificuldades e nós esquecemos disso. O Senhor está no controle de todas as coisas, mas nós precisamos, primeiramente, assumir a nossa identidade. Nós precisamos lembrar que somos responsáveis por nossas escolhas. E para que nós entendamos também algo bem importante e ter bastante cuidado, é a questão da gente querer dar uma mãozinha a Deus, né? Nós queremos muitas vezes, pensamos, não, mas isso vai acontecer, então vou dar uma forcinha, né? Vou dar uma forcinha. E esse foi o perigo que Rebeca, né? Que Rebeca, ela correu. Ela, sabendo, vamos lá para Gênesis 25, 23. Sabendo ela, né?
que dentro ali, né, do seu ventre tinha 2 gerações. Na realidade, a referência é Gênesis 25, 23. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti. Se dividirão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Então, Rebeca, ela sabia do que ia acontecer. Vê bem, a soberania de Deus, né? Mas o que acontece? Aquilo influenciou o coração dela. Imagina no dia a dia dela com o filho dela. A Bíblia diz que ela amava mais a Jacó do que a Esaú. Imagina se isso não teve influência quando Jacó, né, comprou ali o direito de primogenitura ao seu irmão. Com certeza ali teve a influência de Rebeca. Imagina quando Rebeca ali escutou, né, o seu marido, seu esposo Isaac, dizendo que iria dar a bênção, né, a Esaú, e aí ela planeja tudo. Ela planeja fazer com que, junto ali com seu filho, para que Jacó receba ali a bênção. Muitos pensam assim: não, mas iria acontecer isso. O mais velho iria servir o mais moço. Mas nós devemos saber de que Deus é soberano. Deus ia executar isso. Lembra de Isaac, de Abraão, quando Isaac ia ser sacrificado? Deus providenciou tudo, mas Abraão permaneceu fiel até o fim. Então, Rebeca poderia permanecer fiel e na última hora Deus fazer com que a bênção não fosse para Esaú, mas sim para Jacó. Mas veja que ela quis dar uma mãozinha a Deus. E muitas vezes, por nós querermos fazer aquilo que Deus é que faz, o que acontece? Nós erramos nas nossas escolhas. E nós sofremos consequências. Rebeca agora teve que ficar longe do seu filho querido. Ela agora teve que lidar com a dor, né, da traição do seu filho Esaú. Agora ela teve que praticamente morrer sem ver seu filho. Que foi isso que aconteceu. Imagina quanta dificuldade. Quanta dificuldade. Por quê? Porque quis fazer o papel de Deus. Então, um dos perigos que nós devemos estar bem atentas e lembrarmos que nós dependemos totalmente de Deus. Totalmente de Deus. Na primeira carta aos Coríntios 13, 9, diz que em parte nós conhecemos a Deus. Então, em parte nós conhecemos a Deus. Nós temos muito a conhecer e só vamos conhecê-lo totalmente na eternidade. E nós devemos buscar de maneira sensata a palavra dele, a oração, os conselhos. Nós devemos fazer anotações, nós devemos sempre estar dependente do Senhor, sempre estar buscando a direção do Senhor para fazermos escolhas sábias, pois vamos sofrer as consequências se nós permanecermos fazendo aquilo que nos agrada, se nós permanecermos olhando as coisas no nosso âmbito, na nossa cosmovisão. Não, devemos ver tudo na cosmovisão bíblica. Nós também devemos entender algo bem importante, que as nossas escolhas podem mudar o nosso futuro, não é verdade? E o nosso futuro, para que vocês entendam melhor, nós vamos ver o exemplo aí do rei Ezequias, a atitude dele, né? Quando ele recebeu a notícia, né, na realidade, de que a enfermidade que ele estava sofrendo era para a morte. Entenda bem, era para a morte, ele iria morrer. Mas qual foi a atitude do rei Ezequias? Né? Vejamos aí em 2 Reis 20, versículo 1.
diz que a enfermidade dele, né, era para a morte. E vamos ler aqui. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhes disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Irmãs, imagina, ali a palavra de Deus tinha sido entregue ali ao rei. Ele sabia que ia acontecer, era Deus falando. Mas no verso 2 diz que então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele fez uma oração, ele recorreu à misericórdia de Deus. Ele ali simplesmente vira seu rosto e faz uma oração. E ele diz: peço-te de que andei diante de ti com fidelidade e com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E ali ele chorou muitíssimo. Ele recorre a Deus, mesmo sabendo que Deus havia dito, mesmo ele sabendo que aquilo iria acontecer. E Deus mudou. E Deus deu mais anos para que ele vivesse, para que ele colocasse a sua casa em ordem. Nós vemos também na vida do rei Acabe. O Senhor falou tudo aquilo que iria acontecer. Ele merecia o rei Acabe, não é verdade? Mas o que acontece? A Bíblia diz que ele se humilhou. Ele se humilhou diante de Deus. Em 2 Samuel 12, 23, diz que ele se humilhou diante de Deus. 2 Samuel, 1 Reis 21, 29, diz que ele se humilhou diante de Deus. E o que Deus fez? Deus adiou ali a sentença, vamos se dizer. E depois, 2 Samuel 12, 23, nós vemos o exemplo de Davi. Davi também recebeu ali algo de Deus. O filho dele, que havia nascido de Betseba, iria morrer. E o que acontece? Ele orou, ele jejuou, até que o menino morreu. E depois que o menino morreu, aí sim, ele tomou banho, se vestiu com as suas vestes reais. Mas ele buscou ao Senhor, ele orou, ele jejuou até o último momento. O que esse exemplo, tanto do rei Ezequias, tanto do rei Acabe, também do rei Davi, ele nos ensina. De que nós, mesmo Deus sendo soberano, nós podemos recorrer em oração. Nós podemos nos humilhar diante do Senhor. Nós podemos confiar nesse Deus misericordioso e que Ele muda a história. É como se nós tivéssemos uma borracha. Por quê? Porque o Senhor, a vontade dele é decretiva, aquilo que Ele não muda, e a vontade dele é permissiva. Em alguns momentos, Ele não vai mudar, mesmo que nós não entendamos, nós temos que aceitar. Mas há momentos que Ele vai mudar. Eu e você, em partes conhecemos, nós não sabemos esses momentos, quando são. Mas se nós entendermos que Deus, Ele muda muita coisa por causa das nossas orações, por causa da nossa humilhação diante dEle, aí nós vamos orar com mais fervor. Nós vamos orar com mais fervor. Muitas vezes, alguém recebe aí um decreto de um médico. Não, essa enfermidade não tem cura. Mas diante de Deus, Deus tem um plano ali. E nossas orações podem mudar ali aquela história. Muitas coisas mudam através das nossas orações, através da nossa humilhação diante de Deus, porque Deus, Ele muda quando o nosso coração se volta ao Senhor.
Muitos livramentos acontecem com nós e com os nossos amados, porque nós oramos. Se lembrarmos disso, que a soberania de Deus, ela não anula a nossa responsabilidade, nós vamos orar mais. Por quê? Eu e você, que já recebemos o Senhor Jesus como Salvador, nós somos libertas do pecado, nós fomos regeneradas para viver em santidade, para termos uma comunhão com o Senhor. E de fato, nós devemos agradar a Deus. E Ele diz em Hebreus 11:6 que é impossível sem fé fazer isso. Ele diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Deus, Ele recompensa aquele que o busca, aquele que tem fé, aquele que se humilha diante dele. Então, eu e você somos responsáveis. Deus é soberano, mas as nossas escolhas, ela vai definir o nosso futuro, o nosso destino. E nós poderíamos trabalhar todos os 66 livros da Bíblia, que nós vamos ver isso. Nós vamos ver esse conduzir do Senhor, sim. Então, que eu e você, no nosso dia a dia, possamos fazer escolhas sábias. Nós possamos escolher agradar a Deus em tudo. Observar as circunstâncias. Davi, ele se humilhou, ele jejuou, a palavra de Deus diz. Ele esteve ali diante do Senhor até as últimas. Vamos ler esse texto em 2 Samuel 13, 23. Que as irmãs, mesmo em casa, através desse estudo, possa abrir sua Bíblia, possa marcar esses textos, possa analisar eles, e que o Senhor fale o seu coração. Nós não sabemos as situações que você tem passado, mas Deus sabe todas as coisas, e é preciso analisarmos de uma maneira bíblica tudo aquilo que nos acontece. Diz assim: porém, agora que é morta, por que jejuarei eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu iria a ela, porém, ela não voltará para mim. Então, Davi, ele entendia a soberania de Deus. Ele entendia, e Deus disse para ele que a criança iria morrer. Mas o que acontece? Ele se humilhou diante de Deus. Por quê? Porque Deus é um Deus de misericórdia. Muitas vezes nós olhamos para alguém e essa pessoa está com o coração tão duro para o Evangelho. E aos nossos olhos, nós muitas vezes, não, mas eu creio que não, tem uns que é para salvação, outros não. A soberania de Deus, ela não anula a nossa responsabilidade. Nós devemos entender bem. Nós não devemos forçar também, não é, as coisas, porque nós entendemos que Deus é soberano e Ele vai cumprir aquilo que Ele tem que cumprir. Porém, eu e você somos responsáveis. E Ele diz que Ele recompensa aqueles que o buscam, aqueles que têm fé, aqueles que confiam em suas promessas, aqueles que estão com diligência buscando conselhos, buscando observar as circunstâncias, estão buscando ler a palavra dele, buscando estudar a palavra dele. Esses estão realmente com a cosmovisão daquilo que Deus quer para eles. Então nós devemos entender isso, irmãos. Nós devemos entender que aquela situação, por mais que aos nossos olhos ela não vai adiante, não, essa pessoa tem um coração duro, não, essa doença ela é muito triste. Nós devemos lembrar que o Senhor é soberano, mas ao mesmo tempo Ele é misericordioso. As nossas orações, elas são respondidas. As nossas orações, elas podem sim mudar. As nossas escolhas podem mudar. É como se eu e você tivesse uma borracha. Nós podemos mudar o nosso futuro fazendo escolhas sábias, sim.
lembrando de Esther, que foi um canal de bênção. Nós devemos lembrar que a igreja ela precisa lembrar da sua função. Muitas vezes nós queremos que as nossas feridas sejam cuidadas dentro da igreja. Nós queremos sempre ser cuidados, mas nós não queremos cuidar do outro. Nós não queremos nos posicionar como um exército para militar, para ganhar pessoas para o Senhor Jesus, para viver uma vida piedosa. Nós precisamos lembrar que a igreja ela é um hospital, mas ela não deve ser só um hospital. Ela deve treinar eu e você para ganharmos pessoas para Cristo, para vivermos uma vida piedosa. Mas isso requer responsabilidade, diligência no meu dia a dia. Então, em 1 Coríntios 10, 23, que é um dos textos que vocês têm visto, eu vou usar ele para lembrarmos de algo. Diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Que bom seria se as escolhas fossem simples, como escolher gostar mais de pipoca ou de chocolate, o que comer, o que vestir. Há muitas escolhas, ao acordar até o dormir. Mas devemos lembrar que se você já recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, você é regenerada. Você foi alcançada pela graça de Deus, você foi liberta da escravidão do pecado e você foi regenerada. Você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. E o Senhor está falando isso para você. Tudo é permitido a você. Tudo você pode. A Bíblia, ela não é algo de pode e não pode. Muitas vezes a nossa vida cristã, ela é contada no pode e não pode. Não deve ser assim. O Senhor, Ele vive um relacionamento pessoal comigo e com você. E Ele diz para mim e para você: tudo é lícito. Tudo, mas nem tudo convém. Nem todas as coisas edificam. Nem todas as coisas vai ser para que você cresça a imagem de Cristo. O Senhor Deus, Ele nos libertou. Ele nos regenerou. Irmãs, para que eu e você vivam uma vida cheia de esperança. Para que vivamos uma vida que agrade a Deus. Para que nós possamos fazer escolhas sábias. Escolhas que vai fazer com que eu e você seja mais parecida com Cristo. Para que nós possamos resplandecer a luz que há em nós. O Evangelho, somos carta de Cristo. Se você analisar bem direitinho a vida de cada um dos personagens que foi apresentados, se você observar o que o Senhor nos fala hoje mesmo, se você analisar a sua vida, irmã, se você analisar a sua vida e pensar, realmente eu preciso entender que Deus é soberano, mas que eu sou responsável por minhas escolhas. E as minhas escolhas vai definir o meu destino. E eu preciso fazer escolhas sábias. Eu preciso tomar uma decisão de agradar a Deus em tudo. Eu preciso realmente buscar os conselhos de Deus. Eu preciso ler a palavra dele. Eu preciso buscar orientações de pessoas que vai me ajudar. Se você observar tudo isso, você pode fazer hoje essa escolha. Nós precisamos fazer essa escolha. Essa escolha de renunciar. Lembra do nosso versículo? Renegar a impiedade, as paixões e viver um viver santo. Somente fazemos isso se nós decidimos andar conforme a vontade de Deus, nos submeter à vontade de Deus todos os dias. Mas para isso é necessário tomar uma decisão. Se você entendeu de que você é responsável,
mas que você deseja, Senhor, eu dependo de Ti, Senhor, nas minhas escolhas. Eu quero fazer escolhas sensatas, eu quero ser sábia, eu quero ter um futuro, o futuro que o Senhor deseja para mim. Se você entende, se você deseja isso, ore nesse momento dizendo a Deus como você deve ter sofrido já porque fez escolhas erradas, mas observando esses personagens, observando o quanto precisamos de sabedoria, decida no seu coração, agora mesmo: Senhor Deus, eu quero me submeter à Tua vontade, eu quero ser consagrada a Ti, eu quero, Senhor, orar, Senhor, mais com fervor, Senhor. Eu quero, ó Deus, buscar mais a Tua palavra, eu quero buscar os conselhos dos meus líderes, eu quero, Senhor, observar, Senhor, melhor as circunstâncias, Senhor. Eu não quero me basear nos meus sentimentos, Senhor, naquilo que eu acho, Pai. Se coloque diante de Deus, se comprometa diante de Deus. Se você fez isso, lembre, isso é um compromisso diante de Deus. Esse é um compromisso de se consagrar diante de Deus, de fazer a vontade dEle, não a sua vontade. Agora, se você, ao ouvir esse estudo, ao observar estas coisas, você olha para dentro de si e você diz: eu não sei se eu sou salvo. Eu nem entendo direito isso. Eu sei que é preciso fazer escolhas sensatas. Eu sei que minhas escolhas, ela vai definir o meu futuro, mas eu não entendo. Lembre-se do que o Senhor diz na sua palavra. João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nós não nascemos filhos de Deus. Nós não nascemos filhos de Deus. Nós nascemos inimigas do Senhor. A palavra de Deus nos ensina isso. Mas, para se tornar filha de Deus, é preciso reconhecer que é pecador. É preciso reconhecer que está totalmente perdida e confiar que Jesus, Ele sofreu o castigo, Ele pagou o preço. Remir é isso, Ele quer remir você, Ele quer resgatar você da escravidão do pecado. Ele pagou o preço, mas para isso é preciso confiar. E se você quer confiar hoje em Jesus como Salvador, você quer: Senhor, eu quero me tornar Tua filha. Eu quero fazer escolhas que Te agradem. Eu quero me submeter à Tua vontade. Eu não quero cair no erro de Rebeca. Eu não quero, ó Deus, porque eu sei que estou sujeita. Senhor, eu quero ter um coração humilde, Senhor. Eu quero Te buscar, Senhor, nos momentos difíceis. Se você deseja isso, você precisa antes receber o Senhor Jesus. Então você pode agora mesmo orar ao Senhor, colocar-se diante do Senhor, confessar o seu pecado diante de Deus, entender que você está separada dEle, mas que agora mesmo, se você receber Jesus como seu Salvador, você pode se tornar filha dEle e ter todos os seus pecados perdoados. Se você tem esse desejo no seu coração, você pode deixar aí nos comentários, nós vamos conversar com você. Se você tem esse desejo de entender mais sobre consagração, sobre essas escolhas que é necessário fazer, você pode deixar aí no comentário o seu número, entrar em contato comigo ou com qualquer irmã da USAF, para que possamos entender que somos o povo de Deus, somos as filhas de Deus e precisamos entender nossa responsabilidade, precisamos resplandecer a luz que há em nós, que é Jesus Cristo. Nós precisamos ser o bom perfume de Cristo, porque nós somos o bom perfume de Cristo. E que nós, juntas, podemos buscar mais e mais o Senhor. Oremos. Pai Santo, eu Te louvo, Senhor, por esse estudo, Senhor, por sabermos, ó Deus, como, ó Deus, o Senhor, Pai, usou esses personagens. O Senhor nos mostra a Tua misericórdia na vida deles, Senhor. Ó Deus amados, quantos textos, Senhor, nós
nós te louvamos por tua graça, Senhor, e que cada mulher, Senhor, possa tomar a decisão, Senhor, de se consagrar ao Deus, a Ti. E também aquela que ainda não recebeu o Senhor Jesus, nesta noite, ó Deus, possa tomar essa decisão. Em nome de Jesus. Amém. Que bênção, né, amadas irmãs? Agradecemos a Deus por essa palavra tão abençoada. Que cada uma de nós possamos buscar no Senhor o conselho através de sua palavra, né? Para que a gente possa tomar decisões acertadas, decisões que glorifiquem o nome do Senhor, porque as nossas escolhas vão definir o nosso destino, o nosso caminho. Se dissemos que somos filhos de Deus, então as nossas escolhas devem assim proclamar a todo mundo que somos filhos de Deus, não só através da nossa fala, mas das nossas atitudes, que a gente possa proclamar e dizer de quem somos filhas. Nesse momento queremos deixar aqui os avisos finais para que a gente possa encerrar esse segundo intercâmbio. Que maravilha! Eu quero aqui glorificar a Deus e agradecer mais uma vez, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. E eu quero deixar aqui 2 avisos. No dia 22 de agosto, às 19h30, aqui pelo YouTube, vamos estar apresentando o nosso terceiro intercâmbio. Então coloquem aí na agenda de vocês, tá certo? Dia 22 de agosto, às 19h30. Com a nossa preletora, a nossa amada irmã Elaine Cristina, a esposa do pastor Rubem, ali na igreja do Catolé, no bairro do Catolé, aqui de Campina Grande, com o tema As Faces do Orgulho. Então, estejam em oração para que Deus possa usá-la grandemente. Também orem para que o nosso congresso possa ser realizado, se assim for da vontade do Senhor. Então, que Deus possa estar direcionando e nos ajudando. Então, eu deixo aqui a palavra de ânimo para as amadas irmãs, para que possam estar atentas ao informativo que já foi enviado através das SAFs, né? E as datas das pré-inscrições. Temos 2 datas para que você possa pagar um pouquinho mais barato, né? Com as promoções. Então, a primeira data é o dia 17 de agosto. Então, até o dia 17 de agosto, pagando uma pré-inscrição, você tem um abatimento. E a segunda data é o dia 14 de setembro. Depois disso, a partir do dia 15 de setembro, é o valor integral, né? Normal do nosso congresso. Então, estejam orando para que Deus possa abençoar, né? Tem tantas decisões ainda pela frente, mas a gente só quer tomar a decisão acertada, né? A essa escolha seja direcionada para a glória de Deus, com segurança, né? Que a gente possa estar desfrutando de um momento. Se assim não acontecer, a gente vai fazer online, tá bom? A gente vai programar para isso. Mas estejam orando para que, se for assim da vontade de Deus, Deus direcione as nossas escolhas, o que a gente tem para decidir. Queremos também aqui deixar um pedido especial de oração, que as irmãs estejam orando por nossa irmã Enílima, né, esposa do pastor Sérgio Gledson, que está enferma. Então, que as irmãs estejam em oração, em clamor por nossa amada irmã, né, Enílima, que Deus possa pôr a sua mão misericordiosa sobre a vida dela, que os irmãos e as irmãs estejam em oração. E agora, vamos ao término do nosso segundo intercâmbio. Vamos agora ter uma palavra de oração com a nossa irmã Conceição, né, a vice-diretora da USAF. E logo após, mais um louvor, né, e aqui eu quero agradecer mais uma vez a todos que estão empenhados para que a gente possa realizar esse encontro online. Agradeço a audiência de cada um de vocês, que vocês estejam em oração, e o meu desejo é que vocês sejam abençoados ricamente por tudo isso que Deus preparou para vocês, para cada uma de nós, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Oremos. Querido Deus e Pai que estás nos céus, muito obrigada por este momento maravilhoso que desfrutamos da Tua Palavra, da comunhão mesmo distante umas das outras com as demais irmãs.
Nós agradecemos a Ti, Senhor Deus, pelo Teu grande amor para conosco. Agradecemos, ó Senhor Deus, pelos recursos que o Senhor nos deu para assim desempenharmos este trabalho. Muito obrigada, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a vivermos uma vida para a Tua honra e para a Tua glória e possamos fazer escolhas, ó Senhor Deus, que glorifiquem assim o Teu nome. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Usa-nos e que sejamos, ó Senhor Deus, bênçãos em Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Então vamos louvar a Deus com o hino do Voz de Melodia, número 277, Te dou minha vida, Senhor. Meu coração a Ti elevo, a minha vida Te darei, minha vontade a Ti submeto, quero seguir a Tua lei. Siga minha vida, Senhor, ser meu rei, meu controlador, faz Tua vontade em mim, lidera-me assim, faz saber o meu coração, não late em qualquer situação, e Tu me dirás o céu, és-me fiel. Tu prometeste dar vitória ao filho Teu que a Ti clamar. Tua força faz-nos ver a glória, anda a correr e não cansar. Amém. Que nós possamos ouvir do nosso Deus, muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Então vamos continuar louvando ao nosso Deus. Dessa vez nós vamos entoar o hino do Voz de Melodia, À Frente Dois Caminhos. Esse foi o louvor que nós escolhemos como tema, né, do nosso intercâmbio. E no coro ele fala o seguinte: à frente dois caminhos, que rumo à minha vida quero eu dar. É hora de escolher, para mim eu vou viver, ou seguir Jesus e em seu caminho andar. Então, irmãs, que nós possamos escolher andar nos caminhos do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o caminho que nos conduz até a eternidade. Então, vamos louvar com este hino.